Fala Dev, eu sou Diego Fernandes e durante essa semana você descobriu como ser um programador desejado no mercado, capaz de construir aplicações de ponta a ponta sem depender de outros devs. E melhor, trabalhando com as tecnologias mais modernas de desenvolvimento web e mobile utilizadas por empresas como Uber, Netflix, Airbnb, Instagram, PayPal, Medium, Discord, Disqus, Dropbox, Twitter, Pinterest, Tesla, Skype e muitas outras. Então durante esses dias a gente construiu juntos uma aplicação do zero para você entender na prática o papel de cada uma das tecnologias da OmniStack e por que elas fazem tanto sentido juntas. Mas a nossa semana tá chegando ao fim e eu preciso te lembrar que todo esse conteúdo só vai ficar no ar até domingo. Depois disso não vai ter reprise, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, a hora é agora. Pode correr lá que eu vou te esperar aqui. Se você chegou até aqui, você tem o meu respeito, porque você realmente está comprometido com seus objetivos e pode ter certeza que você vai alcançar eles muito mais rápido do que imagina. Então agora, bora codar! Agora sim, então, Dev, a gente vai para a parte final da nossa aplicação. Basicamente, o que eu vou fazer é que toda vez que um Dev novo for cadastrado, seja pela interface web ou até pelo Insomnia, a gente vai fazer esse Dev aparecer no mapa lá no aplicativo mobile de maneira totalmente real-time, né? Em tempo real, sem ele precisar clicar em qualquer botão, recarregar a tela e por aí vai. Parece até, para quem já utilizou essa comunicação real-time, parece um trabalho simples, mas a gente tem que lembrar que lá no aplicativo mobile ele seleciona quais tecnologias ele quer encontrar devs e também via localização, então a gente pega num raio de 10 km. Ou seja, quando um novo dev se cadastrar na nossa plataforma, eu vou ter que ver, antes de enviar essa mensagem em tempo real, para o meu dispositivo, lá para o meu front-end, né, para o mobile, se ele está dentro de um raio de 10 km e se ele tem uma daquelas tecnologias que o usuário lá no mobile está buscando. Então a gente vai ter que fazer filtros, vai ter que fazer novamente uma busca, né, por distância, mas dessa vez fora do MongoDB, então a gente vai aprender a lidar com geolocalização fora do banco de dados também, então tem um monte de conceitos envolvidos aí, então vai ser uma parte bem legal, eu acho que vai dar para aprender bastante coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que começar a mexer é no nosso back-end. Então eu vou acessar aqui, ó, o back-end da minha aplicação. Aqui é onde está a aplicação que a gente desenvolveu com o Node, claro. Agora eu vou abrir essa aplicação dentro do Visual Studio Code. E aí, agora, a gente vai começar aqui no terminal do Visual Studio Code, adicionando uma dependência que a gente vai utilizar para funcionar aqui no caso o protocolo WebSocket. Antes de mais nada, o que é esse protocolo WebSocket? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente hoje a gente está acostumado com requisições HTTP, que foi o que a gente fez até agora, que são requisições que possuem métodos get, post, put, delete. Essas requisições geralmente elas partem do front-end, pedindo alguma informação. Isso cai para o nosso back-end e o back-end devolve uma resposta para o front-end, beleza? Agora, imagine que em algum momento o back-end queira enviar uma informação para o nosso front-end sem uma requisição diretamente, porque hoje o back-end só pode devolver uma resposta para o front-end quando houver a requisição. Então, não existe uma forma, por enquanto, utilizando apenas requisições HTTP, de em algum momento depois, sem nenhuma chamada API ser feita, o back-end enviar uma resposta para o front-end, a não ser que a gente esteja utilizando algo chamado protocolo WebSocket. E para facilitar a utilização desse protocolo WebSocket, nós vamos utilizar um framework, né, uma biblioteca chamada Socket.io, beleza? A gente vai fazer a instalação dessa biblioteca, eu já tinha feito. Agora a gente vem aqui dentro do meu index.js, que é o arquivo principal aqui da minha aplicação, e aí a única coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou importar o módulo HTTP do Node, que basicamente que cria o servidor. Esse módulo HTTP ele é utilizado pelo Express por baixo dos panos para fazer com que a nossa aplicação ouça as requisições HTTP, né? Requisições com métodos get, post, put, delete, por aí vai, que é o que a gente está fazendo até agora. Mas por que eu importei aqui o método HTTP? Porque a partir desse momento a nossa aplicação ela vai precisar ouvir tanto o protocolo HTTP, que são as requisições que a gente vem fazendo até agora, também as requisições com o protocolo WebSocket. Então eu vou extrair daqui de dentro da nossa aplicação Express o nosso servidor HTTP. Como que a gente faz isso? Eu dou um const server é igual http.server
passando o nosso app aqui como parâmetro. A partir desse momento, eu tenho o meu servidor HTTP fora do Express, então agora eu consigo trabalhar com ele diretamente. E agora eu posso utilizar esse servidor no lugar aqui do app.listen, que a nossa aplicação aqui ela vai continuar funcionando sem problemas nenhum. Ó, eu posso salvar esse arquivo, rodo yarn dev e a gente vai ver que a aplicação continua funcionando. A única coisa que a gente fez foi extrair o servidor HTTP de dentro do Express, coisa que ele já tinha lá dentro embutido. Agora o que a gente vai ter que fazer é adicionar ao nosso servidor que ele ouça também o protocolo WebSocket. Para isso, para esse arquivo não ficar muito grande, muito maçante, eu vou separar isso aqui em um arquivo chamado websocket.js. Beleza? Esse arquivo WebSocket.js, ele vai ter alguns métodos aqui dentro, mas eu vou começar importando o socket.io. Então, const socket.io, require socket.io. Beleza? E agora eu vou exportar o primeiro método daqui de dentro. Então, a gente pode criar uma função, por exemplo, setup WebSocket, ou a gente pode já exportar essa função de uma forma mais rápida. Então, eu posso simplesmente escrever o seguinte, exports, ponto, e aí setup, eu vou chamar WebSocket, que vai ser a função que vai configurar, fazer as primeiras configurações aqui para o nosso servidor aceitar essas requisições no formato WebSocket. Essa função ela vai receber o nosso servidor, que a gente tinha retirado lá do Express, né, que a gente extraiu o nosso servidor HTTP, e ela vai fazer alguma coisa com esse servidor. Então, eu vou deixar essa função assim por enquanto. E agora lá no meu index, o que eu vou fazer? Eu vou importar de dentro do arquivo WebSocket, WebSocket, apenas essa função, por isso que eu coloco a chave aqui por volta, setup WebSocket, beleza? E aqui, logo depois de eu instanciar o meu server, eu vou chamar a função setup WebSocket enviando o nosso server, enviando o nosso servidor. Agora eu vou salvar isso aqui e pronto, essa função ela vai ser disparada assim que a nossa aplicação inicializar, né? Então eu posso dar um console log aqui dentro, por exemplo, ok? Se eu salvar, eu vou ver que esse ok apareceu assim que o nosso servidor foi instanciado. Agora aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma variável chamada io igual a socket.io, que é o que a gente importou lá de cima do socket.io, passando o servidor como parâmetro, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, toda vez que eu receber uma conexão, eu vou chamar de io.on connection, né? Eu estou adicionando um event listener, que a gente chama no JavaScript. Eu estou ouvindo um evento, ou evento de conexão, ou seja, toda vez que um usuário se conectar na minha aplicação via protocolo WebSocket, eu vou receber um objeto chamado socket. E aí eu vou dar um console log no socket ID. Beleza? Por enquanto isso aqui vai ficar um pouquinho confuso, mas quando a gente fizer a integração com o front-end, vai começar a ficar mais claro. Por enquanto eu vou deixar só isso aqui na minha aplicação. E agora eu vou lá para o meu mobile, né, para a aplicação que vai precisar se conectar aqui via protocolo WebSocket, para ver se isso, para fazer a conexão e para ver se esse console log está sendo executado, para ver se a gente já consegue comunicar uma aplicação com a outra. Eu vou salvar isso aqui agora, ele não vai dar nenhum console log, porque isso aqui ele executa apenas na conexão de um novo cliente dentro da nossa aplicação. E agora eu vou abrir aqui o código da nossa aplicação mobile, beleza? Então já abri dentro do meu VS Code, eu vou rodar yarn start para a gente começar a inicializar o Expo. A gente aguarda um pouquinho, ele vai abrir aquela tela. E aí, eu estou utilizando aqui o meu emulador, mas se você estiver utilizando o próprio celular, é só fazer aqueles passos como a gente fez ontem para conseguir rodar a aplicação aí no celular. Vou dar aqui um Run on iOS Simulator e ele já vai startar o aplicativo do Expo e vai abrir a minha aplicação. Aqui deixa eu dar um reload de novo, porque eu acho que ele está com a aplicação antiga. Prontinho, a minha aplicação já está rodando agora. E agora eu vou para o código aqui da minha aplicação mobile. Então, vamos abrir aqui o VS Code. Eu vou começar instalando agora dentro do meu mobile uma ferramenta, né, uma dependência chamada Socket.io também, porém com traço client no final. Então é Socket.io client, né, a versão do Socket.io para o cliente, para o front-end da nossa aplicação. A gente aguarda um pouquinho a instalação desse pacote. E agora a gente vai começar a configurar o Socket.io aqui dentro. Então eu vou também separar isso aqui em um outro arquivo para ficar tudo isolado. Então aqui dentro dos services eu vou começar criando um carinha chamado socket.js, que vai ser a configuração do WebSocket aqui dentro do mobile. Dentro desse arquivo eu vou importar
o socket.io from socket.io client, né? A mesma coisa que a gente fez no backend, mas aqui a gente está importando sempre do client e não do socket.io, que seria o para o backend, né? E aqui dentro eu vou criar uma variável chamada socket, que é igual a socket.io, e aqui eu preciso passar qual que é o endereço do meu back-end. Então aqui no caso, eu vou utilizar, lembra, o mesmo endereço que você utilizou aqui na API.js. Então, ó, esse aqui é o meu endereço, eu vou copiar ele daqui e vou colocar aqui dentro. Tem que ser o mesmo endereço que a gente utilizou para fazer as chamadas ali com o Axios, beleza? E eu vou passar também uma configuração chamada AutoConnect como sendo false. Eu não quero que ele faça a conexão de forma automática. Aqui o C precisa ser maiúsculo, né? Tem que sempre cuidar com a caixa alta e caixa baixa. Agora, isso aqui, a gente já vai meio que ter uma conexão com o nosso socket. A gente só precisa instanciar esse arquivo e chamar o método socket.connect, que aí sim ele vai fazer essa conexão. Então aqui agora eu vou criar algumas funções. A primeira função vai ser a função connect, beleza? A função connect, ela vai pegar o socket e realizar um connect. Eu vou ter também a função disconnect, que ela vai pegar se o nosso socket estiver conectado, eu vou realizar um socket.disconnect. Perfeito, por enquanto essas funções estão ótimas. E agora eu vou exportar elas aqui de dentro. Então eu vou dar um export e vou passar tanto o método connect quanto o método disconnect. Beleza? Agora, esses métodos aqui vão estar disponíveis para qualquer arquivo que for importar esse socket.js. Agora, a página que vai mostrar, que vai precisar se comunicar em tempo real com o nosso backend, é a página main, é a página que mostra o mapa. Então, é nela que a gente vai utilizar e vai importar esse arquivo de socket. Então, aqui em cima, junto com a nossa API, eu vou importar também o nosso arquivo de socket, beleza? Agora a gente já vai ter o arquivo aqui pronto para fazer a conexão. Agora com esse arquivo de socket, a gente vai fazer o seguinte: quando que eu preciso começar a ouvir eventos em tempo real lá do nosso back-end? Então a gente tem que pensar, ó, aqui está a minha aplicação. Ela não tem ainda dados de nenhum usuário, eu não digitei nenhuma tecnologia e eu não procurei por nenhum dev. Se você concordar comigo, a aplicação ela precisa começar a ouvir mensagens em tempo real só no momento depois de ele já ter feito uma busca, porque daí a gente já vai ter informado aqui quais tecnologias eu estou querendo buscar os devs e ele também já vai saber qual que é a localização aqui do usuário. Então, por exemplo, eu vou procurar devs na região que trabalham com React.js. No momento que eu clico aqui no botão para carregar esses devs, a partir daqui ele tem que começar a ouvir em tempo real outros devs nessa mesma região, né, 10 quilômetros a gente colocou, que também trabalham com React.js. Então é a partir do momento que ele clica nesse botão que a gente tem que começar a ouvir esses eventos em tempo real lá do nosso back-end. Então essa função aqui, né, o botão, quando ele é clicado, ele dispara essa função chamada load devs. E é dentro aqui dessa função que a gente vai começar a fazer a regra de negócio do socket. Só para não colocar tudo dentro de uma função, eu vou separar em outra. Então, eu vou chamar aqui de setup web socket, beleza? E vou criar essa função aqui em cima, function setup web socket, beleza? Agora, dentro dessa função setup WebSocket, aqui eu não posso importar diretamente socket, né? Eu vou importar aqueles nossos dois métodos, o connect e o disconnect. Por enquanto, aqui eu vou chamar apenas o método connect para a gente ver se está tudo funcionando. Então, eu vou salvar isso aqui agora. Minha aplicação aqui eu vou dar um F5 só para forçar o reload dela. Agora eu vou abrir o back-end da minha aplicação. Então, o meu servidor... Opa, não foi esse aqui. O meu servidor. Vou deixar o terminal aqui aberto, porque eu quero ver se esse console log aqui vai executar quando a gente realizar uma nova conexão no WebSocket. Deixa eu... não consigo botar para o lado. Aí, agora sim. Vamos lá, então. Agora eu vou dar uma busca aqui. Então, eu vou buscar por React.js. Assim que eu clicar nesse botão, então ele tem que dar um console log aqui com um ID aleatório. Vamos lá. Ó, vou clicar no botão e aqui a gente pode ver que ele deu um console log no nosso servidor, que foi exatamente esse console log aqui. Ele gerou um ID único para essa conexão. Então, a partir desse ID aqui, a gente vai conseguir identificar qual usuário é qual, né? A gente consegue, com esse ID, saber cada conexão que é feita, né? Por exemplo, se eu conectasse na web e no mobile ou outro emulador, o emulador do Android, cada uma vai gerar um ID diferente. A gente consegue enviar uma mensagem específica para um desses IDs. Aqui no React Native, a gente pode
pode ver que ele deu esse aviso, né? Isso aqui não é muito bem um erro, é mais um aviso da biblioteca do Socket.io pro React Native, né? Essa biblioteca até já tem uma proposta para solucionar esse aviso aqui, mas por enquanto que eles não solucionaram, a gente pode fazer o seguinte, aqui dentro do app.js do mobile aqui, eu vou importar um carinha chamado Yellowbox, que é essa caixa amarela, né? O nome já diz, e aí eu vou fazer o seguinte, yellowbox.ignore warnings, passo um vetor aqui dentro, e aqui eu só passo o comecinho da mensagem, ó, unrecognized WebSocket. Só isso tá bom. Ele vai verificar se a mensagem começa com isso aqui e ele não vai mostrar o erro. Beleza, agora a gente já está um passo mais adiante. E agora eu preciso mandar lá para o meu back-end, no momento que eu estou fazendo a conexão com o WebSocket, qual que é a localização que eu estou aqui no mapa e também as tecnologias. Porque depois, quando o back-end receber um novo cadastro de um dev lá dentro, ele vai precisar dessas informações para saber se ele precisa enviar uma mensagem em tempo real para esse cliente aqui ou não, né? Porque se ele não tiver na localização entre 10 quilômetros do dev que foi cadastrado, ele não tem que receber mensagem nenhuma. Ou se ele estiver procurando aqui por Vue.js e o dev cadastrado for React.js, não tem por que ele mostrar aqui dentro do mapa desse dev. Então, aqui quando a gente faz a conexão, eu vou enviar lá para dentro do nosso servidor alguns parâmetros, né? Então, esses parâmetros aqui são o seguinte, eu vou enviar tanto a nossa latitude, longitude, que eu posso pegar de dentro do nosso estado de current region, né, que é a região do mapa que o usuário está, e eu vou enviar também as tecnologias. Então, aqui no connect, eu vou enviar latitude, longitude, e vou enviar também as tecnologias que aquele dev trabalha. Agora a gente tem que, claro, consertar aqui no Socket.js, porque ele não está recebendo hoje nenhum parâmetro. Então, latitude, longitude e as tecnologias. E agora, como que eu faço para enviar esses parâmetros lá para o meu back-end? Eu posso simplesmente vir aqui e escrever o seguinte, socket.io.opts, né, que são options, .carry é igual. E aqui eu vou enviar cada um desses parâmetros, latitude, longitude e tecnologias. E agora eu vou salvar isso e para a gente verificar que isso está funcionando, lá no meu back-end, além de eu mostrar aqui o socket ID, eu vou mostrar também o socket.handshake.carry, que é onde vem os parâmetros que a gente envia através lá do nosso front-end. Então, todos os parâmetros que a gente enviou lá do front-end vão cair nessa variável aqui do socket. A gente salva isso e agora a gente pode só esperar e ele vai já dar o parâmetro, mas eu nem precisei fazer nada no mobile. Por quê? Porque como o nosso servidor, no momento que a gente salvou aqui, ele desligou e ligou, o nosso front-end ele vai tentar reconectar sozinho com o servidor. Então, o Socket.io, toda vez que ele detecta que o nosso servidor caiu, né, isso é muito comum em aplicativos de chat, por exemplo, ele vai ficar tentando reconectar. Assim que ele reconectar, ele vai, então, enviar as mensagens. Aqui a gente pode ver, então, que ele gerou o ID, né, que a gente recebeu, só que ele não mandou a latitude, longitude e não mandou também aqui as tecnologias. Então, deixa eu ver se eu salvei todos os arquivos. Provavelmente eu vou precisar de um reload aqui dentro para funcionar. Então, deixa eu abrir aqui o back-end. Vamos procurar por React.js. E agora sim, eu posso ver que eu recebi tanto o ID do socket, quanto recebi também a latitude, a longitude e as tecnologias que ele está buscando. Então, são essas informações aqui que vão ser cruciais para a gente, para no momento que um novo dev se cadastrar, aqui no método store do nosso dev controller, a gente vai verificar se esse dev aqui está no raio de 10 km dessa latitude e longitude. Se ele trabalha com alguma dessas tecnologias aqui, no caso React.js, se essas condições se satisfazerem, o back-end vai enviar aqui para o nosso mobile, de forma totalmente em tempo real, né, real time, um novo dev para ele aparecer aqui no mapa. Então a gente não vai precisar fazer uma nova chamada API. Então, bora botar isso em prática. Para a gente testar agora que a comunicação em tempo real está funcionando, aqui dentro do meu back-end, o que eu vou fazer? Assim que eu recebo a conexão que eu tenho acesso ao socket, eu vou utilizar um setTimeout dentro do JavaScript,
que ele basicamente faz uma função aguardar um certo tempo para ser executado, e aqui eu vou aguardar 3 segundos. Então, depois de 3 segundos, eu vou emitir uma mensagem para esse socket, que foi o que conectou aqui dentro da minha aplicação. O nome vai ser message mesmo, aqui eu posso dar o nome que eu quiser, e eu vou enviar hello Omni Stack, ou seja, agora é o back-end enviando uma informação para o front-end, sem o front-end fazer qualquer tipo de requisição. Isso é o mais legal de trabalhar com WebSockets, beleza? Eu vou salvar isso aqui agora, e agora no front-end a gente precisa ouvir essa mensagem. Então, aqui dentro do meu front-end, assim, logo depois da gente conectar, eu vou fazer o seguinte, socket.onMessage, e aqui eu vou receber o texto da mensagem. E aí eu posso simplesmente dar um console log nesse texto. Perfeito, agora a gente vai salvar isso aqui agora, eu vou dar um F5 aqui na minha aplicação. Agora, deixa eu abrir aqui o Google Chrome do lado, a gente vai ficar visualizando esses logs que aparecem aqui dentro. A gente vai digitar React.js, fazer a busca, aguardar 3 segundos e ele tem que receber uma mensagem com Hello OmniStack. Tá lá, Hello OmniStack. Então, o nosso front-end ele está recebendo essa mensagem sem precisar fazer qualquer tipo de requisição. Eu já falei isso várias vezes, mas é muito massa, por isso que eu bato tanto nessa tecla. É muito legal a gente conseguir ter esse tipo de comunicação mais assíncrona, que o back-end consegue enviar informações para o front-end sem precisar ficar se preocupando em fazer novas requisições HTTP, que às vezes são muito custosas para o nosso servidor. Vamos lá então. Agora que a gente já entendeu toda a parte mais inicial do socket, eu vou remover esse primeiro teste e lá dentro do nosso back-end aqui, eu vou também remover esse set timeout. Beleza, agora aqui dentro do nosso back-end, a gente vai ter que começar a trabalhar com algumas coisinhas mais diferentes. Primeira coisa, a gente vai precisar armazenar em algum lugar todas as conexões que a nossa aplicação teve, né? Porque aqui hoje eu estou fazendo uma única conexão. Então, a nossa aplicação ela pode ter 500, 1000 pessoas acessando. Então, a gente precisa sempre anotar. O melhor lugar para a gente anotar essas conexões, com certeza, é dentro de um banco de dados. A gente poderia usar o próprio MongoDB ou até um banco de dados mais performático, como, por exemplo, o Redis, né? Mas, como eu não vou aqui configurar isso dentro do banco de dados, como a gente está criando mais uma aplicação para teste aqui no primeiro momento, eu vou salvar isso na própria memória do Node, salvar numa variável, simplesmente numa variável, num array, né? Isso aqui poderia ser uma tabela do banco de dados sem problemas nenhum. Então agora toda vez que um usuário aqui se conectar dentro da nossa aplicação, eu vou colocar um novo objeto dentro desse array. Esse objeto ele vai ter o ID do socket, que eu vou pegar através do socket ID, e aqui do nosso socket handshake carry, eu vou pegar aqueles parâmetros que a gente enviou lá do front-end, que era latitude, longitude e as tecnologias, beleza? Eu vou criar aqui uma opção chamada coordinates, que são as coordenadas, e eu vou botar latitude, vou converter a latitude que a gente está recebendo num número, porque por padrão ele envia sempre como string, e vou botar a longitude aqui também, vou converter em um número também. Pode ser number, pode ser parse int, aqui tudo vai converter isso aqui num número. Parse int não, porque vai converter no inteiro, né? Beleza, coordinates, e aqui a gente tem que passar as nossas tecnologias. Só que as tecnologias aqui, a gente pode lembrar que a gente está enviando elas em formato de texto, né? Então a gente precisa daquele utils que a gente criou lá no comecinho, chamado parse string as array, que vai transformar essa string de tecnologias em um array. Então, parse string as array from não, né? Igual require. E aqui a gente vai pegar de dentro da pasta utils parse string as array. E aí eu vou botar aqui, ó, por volta das tags. Beleza, agora a gente já está salvando todas as conexões que são feitas aqui dentro da nossa aplicação. Então agora eu vou salvar esse código, até aí tudo bem, já está sendo executado, ele já vai executar sozinho isso aqui. Agora então, a gente tem que toda vez que um usuário, que um dev, né, se cadastrar aqui na aplicação, a gente vai precisar encontrar se ele está a 10 km dessas coordenadas aqui e se ele trabalha com pelo menos uma dessas tecnologias aqui. Se sim, a gente vai enviar esse dev aqui para dentro do front-end. Então, vamos lá. Aonde que a gente vê o cadastro de devs? Aqui dentro do controller.
Beleza, até aí tudo bem. Nesse cadastro de devs, a gente vai avisar o front-end somente quando um novo dev for se cadastrar. Então, a gente vai colocar aqui, ó, depois do método create. Aqui dentro, nós vamos filtrar, né, as conexões. Então, a gente vai passar em cada uma daquelas conexões, né, de WebSocket que a gente está armazenando aqui dentro desse array e vai procurar por aquelas que satisfaçam as condições de geolocalização, né, 10 km de distância, e de tecnologias. Então, filtrar as conexões que estão no máximo, 10 km de distância e que possuem, pelo menos, e que o novo dev tenha pelo menos uma das tecnologias filtradas, né? Então, vamos supor que eu estou aqui hoje em Rio do Sul e eu estou procurando por tecnologias React.js. Se um novo dev criado tiver pelo menos essa tecnologia aqui e tiver num raio de 10 km, eu tenho que avisar esse front-end. Lembrando que eu posso ter vários front-ends cadastrados ao mesmo tempo, né? Várias conexões WebSocket. Então, vamos lá. Então, eu vou começar criando um primeiro método. A gente vai criar um método aqui dentro do arquivo de WebSocket. Assim como a gente criou esse método setup WebSocket, eu vou criar um método chamado find connections, que ele vai fazer esse filtro das conexões. Esse find connections, aqui é exports, beleza. Ele vai receber as coordenadas, que é as coordenadas do novo dev cadastrado, e as tecnologias que ele trabalha. E ele vai retornar todas as conexões que estão a 10 km, né, dessas coordenadas aqui, que estão esperando os devs nessas coordenadas, e que também estão esperando devs que trabalham com essas tecnologias. Então aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer todas as minhas conexões do WebSocket e vou realizar um filtro. Eu quero filtrar essas conexões. Então eu vou pegar aqui cada uma das minhas conexões e vou retornar um cálculo. Eu preciso primeiro calcular a distância. A distância precisa ser menos de 10 km. E aqui a gente pode utilizar um método bem legal que eu encontrei na internet para fazer o cálculo da distância entre dois pontos, né, de latitude e longitude. Então aqui dentro do utils eu vou criar um arquivo chamado calculate distance.js e eu vou colar esse código aqui dentro. Esse código eu vou deixar como um botão aqui embaixo que você pode baixar esse código, né, logo abaixo do vídeo aqui na página da Semana Ministech. Então você vai poder fazer o download desse vídeo. Basicamente, desse código. Basicamente, esse código, para quem quiser estudar um pouquinho mais, ele é um cálculo naval chamado Haversine. É a fórmula de Haversine. Essa fórmula é utilizada para calcular a distância, né, nesse caso aqui, em quilômetros, entre dois pontos, né, passando aqui uma primeira coordenada e a segunda coordenada. Então, eu vou salvar esse cálculo. A gente vai importar ele dentro do arquivo WebSocket, como calculate distance. E agora eu vou fazer o seguinte, return calculate distance de coordinates, e o segundo parâmetro vai ser connection.coordinates. Então, eu estou comparando as coordenadas do novo dev cadastrado com as coordenadas armazenadas aqui em cada uma das conexões de WebSocket. E ver se essa distância é menor do que 10, né? Nesse caso aqui eu estou utilizando em quilômetros. Além disso, preciso fazer mais uma verificação, por isso eu vou colocar aqui dois ex-comerciais. A segunda verificação é a questão das tecnologias. Eu preciso ver se dentro aqui da conexão, nessas tecnologias que eu recebo aqui, pelo menos uma delas, para isso a gente pode utilizar o método sum, que ele vai retornar true caso pelo menos uma dessas condições aqui seja verdadeira. Então eu vou pegar cada uma das minhas tecnologias e eu vou ver se ela está nas tecnologias do dev que foi recém-cadastrado. Então, o dev que foi recém-cadastrado aqui, por exemplo, se ele tiver React.js e React Native, eu vou fazer o seguinte, eu estou percorrendo aqui as minhas conexões de WebSocket e eu vejo aqui, lá no front-end ele está filtrando por React.js. Então, eu verifico se aqui dentro desse React.js eu tenho pelo menos uma dessas
aqui que o dev trabalha. E aí quer dizer que está satisfeito a condição, né? Que ele pode chegar aqui dentro do nosso filtro. Isso aqui é um cálculo um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais difícil de entender, mas não é tão difícil. Na verdade é apenas lógica, né? Estou vendo se ele está aqui numa distância de 10 km e estou vendo se o novo dev cadastrado trabalha com as tecnologias que ele digitou aqui no input, pelo menos uma dessas tecnologias. Então é isso aqui que ele está fazendo. Ele faz um filtro para não retornar todas as conexões. Então agora a gente vai utilizar esse método find connections lá dentro do dev controller. Então aqui em cima eu vou importar o método find connections de dentro de utils, não, de dentro de WebSocket. Beleza, agora aqui dentro nós vamos criar uma variável chamada send socket message to, né? Eu quero enviar uma mensagem do socket para, e aí eu vou utilizar o método find connections, passando as minhas coordenadas. Então aqui as coordenadas eu não tenho hoje, eu vou passar nesse formato aqui, ó, latitude, longitude, e vou passar também as minhas tags, que hoje se chama tags array. Perfeito, se tudo deu certo aqui, aqui não, aqui eu tenho que mandar como aqui não, na verdade é só assim. Perfeito. Se tudo deu certo aqui, eu vou dar um console log send socket message to, e ele deve me retornar, assim que eu cadastrar um novo dev, se ele estiver aqui dentro de 10 km e se esse dev trabalhar com React.js, ele deve me retornar aqui no console log do servidor, senão ele não deveria retornar nada. Então, bora lá testar. Eu vou começar vindo aqui dentro do Insomnia. Deixa eu dar um F5 aqui na nossa aplicação, só para eu me certificar que ele vai estar conectado via WebSocket. Então, React.js, tá lá o Diego. A gente volta agora aqui no Insomnia. Deixa eu pegar aqui no maps.google uma localização próxima aqui de Rio do Sul. Então, deixa eu pegar mais ou menos aqui para baixo. Ó. Vamos pegar bem nesse ponto aqui. Ó, e eu vou copiar a latitude e a longitude. Vou colocar aqui dentro do Insomnia, latitude. E aí, depois da vírgula, longitude. E aqui eu vou botar o perfil do João Paulo, então JP de Magalhães. E eu vou botar que ele trabalha com React.js, com React Native e Node. Beleza. Teoricamente, agora, quando eu der um send, ele tem que aparecer aqui no console log do Visual Studio Code. Por quê? Porque esse dev, ele está a 10 km, no máximo 10 km da distância desse ponto que eu estou no mapa, e ele trabalha com React.js. Depois a gente faz um teste aqui para não satisfazer essa condição. Então, se eu der um send aqui agora, cannot post, eu botei o endereço errado, vamos dar um send aqui agora, ele deu um erro. Não, ele não deu erro, na verdade. Ele cadastrou aqui o dev e também mostrou aqui pra gente. Ele mostrou duas conexões, né? Tá aparecendo duas conexões porque a gente deu F5 e ele não deletou a conexão anterior. Isso é totalmente normal e não tem problema nenhum nesse contexto. Agora a gente vai fazer um segundo teste. Eu vou tirar o React.js daqui e vou cadastrar, sei lá, Igor Ribeiro. Só para a gente fazer um teste mesmo. Vamos dar um send. E agora ele não deve aparecer lá no console log. Esse console log tinha aparecido antes, né? Vamos dar um send aqui. Beleza, voltamos aqui no backend e agora a gente pode ver que ele retornou um array vazio. Por quê? Porque não satisfez essa condição de trabalhar pelo menos com React.js. Então agora o nosso backend aqui da aplicação, ele está praticamente finalizado. A gente já sabe para quem a gente precisa enviar a mensagem, mas a gente ainda não está enviando a mensagem em si. Então aqui agora dentro do meu método do meu WebSocket, eu vou criar um método para enviar a mensagem. Eu vou chamar esse método de sendMessage. E ele vai receber 3 parâmetros. O primeiro é para quem a gente quer enviar essa mensagem, o tipo da mensagem, né, a chave dela, e o valor. Eu vou chamar de data, beleza? Isso aqui vai ser uma função, claro. E agora eu vou percorrer cada um dos destinatários, né? Isso aqui vai ser um array, lembra? Ó, isso aqui é um array. E eu vou percorrer cada um desses destinatários. Ele vai me retornar aqui a conexão. Exatamente isso aqui, ó, o ID, as coordenadas e as tecnologias. E aqui eu preciso enviar uma mensagem para esse socket ID aqui. E como que a gente vai fazer isso? A forma mais simples da gente fazer isso é nós armazenarmos essa conexão aqui, o I/O, aqui fora para que ela seja possível também ser acessível através desse método. Então aqui, ao invés de eu definir essa variável const.io aqui dentro da função, eu vou definir essa variável que está no escopo externo. Assim a gente vai conseguir ter acesso a ela depois nesse método sendMessage. E aí eu vou utilizar aqui o método io.to, que é para quem eu quero enviar a mensagem. E aqui eu vou utilizar o connection
.id, né? O ID aqui, se a gente lembrar, é o ID que a gente passou aqui dentro, ó, o socket ID. E aí eu vou dar um .emit. O emit aqui, se a gente lembrar, antes eu tinha passado assim, ó, message e hello OmniStack. Então aqui o message vai ser essa variável message, que é qual que é o tipo da mensagem. E o hello OmniStack vai ser o valor, vai ser o data, né? A gente vai enviar os dados do dev cadastrado. Vou salvar isso aqui agora, volto aqui no meu dev controller e eu vou importar o sendMessage, que foi esse método que a gente acabou de criar. E agora lá embaixo eu vou utilizar o método sendMessage para enviar mensagem para esses caras aqui, ó, sendSocketMessage2. Aí o tipo da mensagem vai ser newDev, né? Eu posso dar o nome que eu quiser aqui, newDev, pode ser newDev desse formato, tanto faz. E aqui eu vou enviar os dados do novo dev cadastrado. Então agora o nosso back-end praticamente finalizou, não tem muito o que a gente fazer aqui. Basicamente o que eu preciso fazer no meu front-end é ouvir agora esse evento, essa mensagem do socket chamada newDev e mostrar esse novo dev na tela. Então é isso que a gente vai fazer agora. Aqui dentro agora do front-end da nossa aplicação, a gente vai criar uma nova função chamada subscribe to new devs, que ela vai receber uma subscribe function, né? Uma função de callback que a gente chama no JavaScript. O que essa função vai fazer? Ela vai ouvir o evento newDev, que foi aquele evento que a gente está disparando quando o novo dev é cadastrado lá no back-end, beleza? E aí ela vai disparar a subscribe function assim que ela receber esse evento. Então essa subscribe to new devs é uma função que eu vou chamar lá dentro do nosso componente main, beleza? Então aqui no main hoje a gente está realizando essa conexão com o nosso WebSocket. Mas essa conexão, como ela precisa ser feita toda vez que o usuário faz uma nova busca, antes de ele fazer a conexão, eu vou chamar o método disconnect, para ele desconectar a conexão anterior, né? Desconectar a conexão, what the fuck, né? Desconectar aqui do socket, caso ele esteja conectado. A gente até faz essa verificação aqui, ó. Se ele estiver conectado, ele desconecta, para ele não ficar com conexões sobrando, como aconteceu antes lá da gente ter aqueles dois arrays. E agora aqui dentro, eu vou ter esse nosso connect. Então, agora, o que a gente vai fazer aqui dentro? Agora, aqui dentro do React, a gente vai ter que prestar atenção em uma coisa. Nesse momento, quando eu carrego os devs da minha API, eu estou setando o estado de devs com o array dos devs que retornaram lá da API. E aí, logo depois, eu chamo essa função setupWebSocket. Mas uma coisa que é muito interessante no React é que quando a gente seta um valor no estado, isso aqui ele demora um pouquinho para acontecer. Ele é assíncrono, mas a gente não consegue colocar um await na frente para aguardar. Isso aqui ele vai acontecer depois de um tempo. Ou seja, a grande chance, 90% dos casos, é que essa função setupWebSocket ela vai acontecer até antes dessa função aqui, setDevs, ser executada, né? Porque ela demora um pouquinho para executar. Então, se eu colocar aqui o meu código de subscribe, peraí que eu não estou exportando isso, eu não estou exportando aqui, ó, subscribe to new devs. Se eu importar a função subscribe to new devs e chamar ela aqui dentro, essa função ela ainda não vai conhecer os devs que foram cadastrados aqui. Então, o que eu vou fazer para solucionar isso? Tem várias formas de solucionar, mas a forma mais simples que eu encontrei para solucionar aqui foi o seguinte: eu vou utilizar um useEffect, porque ele dispara uma função toda vez que uma variável muda de valor, e eu vou aguardar, né, eu vou ficar visualizando, na verdade, monitorando a variável devs. Toda vez que ela alterar, eu vou executar a função subscribe to new devs de novo. Essa função subscribe to new devs, ela vai receber os dados do dev, né, que é o data que foi enviado lá para o nosso backend, e ela precisa atualizar aqui o nosso valor do estado com os dados desse novo dev. Então eu vou dar um set devs, vou copiar todas as informações que a gente já tem lá dentro e vou adicionar o novo dev no final. Foi a mesma coisa que a gente fez lá no front-end web da nossa aplicação, quando a gente cadastrava um novo dev, né? Eu copiava todos que já estavam ali e adicionava mais um no fim dessa lista. Eu vou salvar isso aqui agora e a gente vai ver se tudo isso está funcionando. Então, eu venho aqui, React.js, agora provavelmente já vai vir o João também aqui, que eu já tinha cadastrado, mas vamos cadastrar um novo dev. Então, eu vou aqui no Maps do Google, nós vamos botar aqui numa localização, pode ser aqui nessa ponte aqui, ó, que não tem nenhum dev cadastrado aqui.
O dev vai morar no meio da ponte ou embaixo da ponte, não sei. E eu vou copiar latitude e longitude. Eu venho aqui no Insomnia. Pode ser pela aplicação web também, caso você queira executar a aplicação web para testar. Os dois vão funcionar. E eu vou cadastrar aqui o Pelizete. Beleza, deixa eu botar aqui React.js, né? Porque senão não vai aparecer lá no mapa. Agora eu vou dar um send. E a gente pode ver que automaticamente o Pelizete já apareceu lá no mapa totalmente em tempo real. Então o back-end enviou essa informação aqui para o front-end. O mais legal é que se o Pelizete estivesse numa distância a mais do que 10 km desse ponto central do mapa, ou se ele não trabalhasse com React.js, ele não ia aparecer aqui dentro do mapa. Por isso eu falei lá no comecinho do vídeo que ia ser tão interessante o que a gente ia fazer aqui hoje, por causa desses filtros que a gente criou aqui dentro do WebSocket.js, principalmente dentro desse método Find Connections. A gente filtrou as conexões pela distância e também para ver se elas contêm essa tecnologia. E agora você pode fazer o teste, rodar o seu front-end, rodar até a aplicação mobile aqui em mais dispositivos e ver que vai estar funcionando sem problemas nenhum, né? Se eu cadastrasse aqui um outro dev utilizando Vue.js ou numa distância muito longe, por exemplo, o Igor Ribeiro já foi cadastrado, Luiz Bataneiro, e eu der um send, eu vou ver que aí ele não aparece no mapa mesmo, estando na localização próxima, mas ele não trabalha com React, então ele não aparece. E assim a gente finalizou aí a nossa última aula da semana OmniStack. Bom, eu acredito que nessa altura da semana você ainda tem algumas dúvidas como o que é e para que serve o Redux, qual a diferença entre ele e o Context API, aonde entram os React Hooks nessa história toda, como o GraphQL pode influenciar na escolha dessas estratégias, quando não usar cada uma dessas ferramentas, quais as melhores bibliotecas para lidar com os recursos nativos do smartphone, como organizar o código de uma maneira escalável, como escrever testes automatizados para garantir o funcionamento correto da aplicação, como automatizar o fluxo de deploy e minimizar todo esse trabalho, como capturar os erros em desenvolvimento e produção de forma eficiente. E se você está iniciando nesse mundo, você ainda deve ter mais perguntas, porque programação é um universo infinito e claro que seria impossível a gente aprender tudo isso em uma semana. Mas ainda não acabou, então o que você precisa fazer agora é reunir todas as suas dúvidas, porque no domingo às 20 horas a gente vai ter um encontro ao vivo e lá eu vou responder o máximo de perguntas que eu puder. Agora, se você já decidiu que essa stack é para você, eu tenho uma ótima notícia. Na segunda-feira nós vamos abrir as inscrições para as próximas turmas dos nossos bootcamps. O Launch Basic é um bootcamp para quem está iniciando no desenvolvimento web e quer entrar nesse mundo com o pé direito, e o GoStack, que é um bootcamp para quem já é programador e quer avançar para o próximo nível através do Node, React e React Native. E como saber se você está preparado para o GoStack? Bom, se você não teve nenhuma dificuldade em acompanhar o conteúdo da semana OmniStack, já sabe HTML e CSS, então você já está pronto para o GoStack. Agora, se você ainda não domina os fundamentos do desenvolvimento web e quer um treinamento para te guiar do zero, começa pelo Launchbase. Os bootcamps são treinamentos que vão direto ao ponto para você economizar tempo e atingir os seus objetivos muito mais rápido. Seja conseguir o primeiro trabalho como júnior utilizando o Launchbase ou se posicionar melhor no mercado com o GoStack. Cada um em uma etapa específica da tua jornada. Mas as turmas dos bootcamps acontecem só algumas vezes por ano, então muitos devs ficam na lista de espera só aguardando uma oportunidade. E como as vagas são limitadas, você precisa se preparar se realmente quer fazer parte dessa próxima turma, porque a gente só pode aceitar a quantidade de alunos que a gente tem condições de atender com qualidade. Então presta atenção, na segunda-feira às 7 horas da manhã eu vou te enviar um e-mail com o link da página de inscrição, e nessa página vai ter um vídeo com todos os detalhes sobre o bootcamp, incluindo conteúdo, os bônus, a garantia, as condições de pagamento e também o valor de investimento. É muito importante você assistir esse vídeo todo antes de fazer sua matrícula. Os bootcamps são treinamentos 100% online intensivos que seguem a metodologia da Rocket City, direto ao ponto e totalmente mão na massa, com conteúdos gravados em vídeo, incluindo as aulas especiais ao vivo para você assistir no melhor momento para você. E os módulos são liberados semana a semana de acordo com o nosso cronograma de estudos. Durante a jornada você vai receber desafios para te ajudar a se manter motivado e focado ao longo do treinamento e para ter certeza que você está assimilando todo o conteúdo. O objetivo do Bootcamp é te dar a segurança que você precisa para encarar os desafios do mundo real. E como bônus especial, você vai ter acesso a um grupo exclusivo dos alunos para compartilhar a sua jornada com milhares de outros devs, fortalecer o seu networking e acelerar ao máximo a sua evolução, além do suporte exclusivo do meu time através do fórum. E apesar de ser um treinamento de 6 semanas, você vai ter acesso a todo o conteúdo durante 2 anos, e de bônus nesse período ainda vai receber todas as atualizações das aulas que forem incluídas para as turmas futuras. Mas se você ainda
ainda tem dúvidas se o Bootcamp são para você, não precisa se preocupar. Você tem 30 dias de garantia incondicional a partir da sua matrícula para experimentar e tirar suas próprias conclusões. Ou seja, se nesse período, por qualquer razão, você achar que o Bootcamp não é para você, nem precisa me dizer o motivo, só me manda um e-mail pedindo reembolso e eu te devolvo todo o seu dinheiro sem perguntar nada, sem ficar chateado, simples assim. Resumindo então, o risco é todo meu. E agora um recado importante, apesar da gente trabalhar duro para conseguir atender cada vez mais alunos, nós temos um limite. Então se você realmente quer fazer parte dessa turma, se organiza para garantir a sua vaga já na segunda-feira, assim que abrirem as inscrições. Porque no momento que as inscrições estiverem encerradas, não tem exceção. Você vai ter que esperar a próxima turma. Enquanto não chega a segunda-feira, pensa o seguinte comigo, quanto você cobraria por um freela dominando essas tecnologias, por mais simples que seja a aplicação? Pensa na quantidade de oportunidades que você vai ter e quanto vai poder ganhar todo mês com esse conhecimento. Mais do que isso, pensa na sensação de dominar a fundo essa stack e estar entre os melhores programadores do mercado. E faça as contas de quanto vale para você um bootcamp que vai te ajudar a atingir os seus objetivos no menor tempo possível. Resumindo, você tem 3 opções agora. Continuar fazendo o que você sempre fez e ter os resultados que sempre teve. Seguir sozinho e provavelmente levar muito mais tempo do que gostaria para atingir os seus objetivos. Ou pegar um atalho nos bootcamps e mudar completamente o rumo da sua carreira nas próximas 6 semanas. E agora eu preciso dizer que foi incrível poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com você durante essa semana e lembrar que, acima de tudo, a Rocket City é uma comunidade e você é mais do que bem-vindo para continuar com a gente nos canais abertos do Discord ou mesmo acompanhar pelo YouTube, Spotify, Instagram, onde a gente compartilha uma porção de conteúdos gratuitos. A gente se vê no domingo às 20 horas no horário de Brasília, marca aí na tua agenda para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a dar o próximo passo na sua evolução como programador. Vou ficando por aqui, valeu!